O professor aqui é muito perfeccionista. Eu tive um orientador na Argentina que dizia que tudo que você for fazer, faça bem. Orientador de doutorado na Bolsa Sanduíche em 1990. Jorge, tenho amizade com ele até hoje, a gente colabora junto, faz trabalhos científicos juntos. Pessoa que eu admiro muito, muito mesmo. E essa frase parece boba, né? E também ela é muito. Muita gente já deve ter dito isso. Mas dito da boca de uma pessoa que a gente confia, a coisa muda de figura. E o Jorge foi meu orientador lá e, bom, eu considero muito esse conselho. Tudo que você for fazer, faça bem feito. Por isso que eu tento caprichar nos vídeos tanto quanto posso. Tá bom? Então, vamos começar a falar sobre condutores. Eu vou fazer uma breve introdução do tema, mas vocês já devem estar vendo isso em estrutura da matéria. A ideia do condutor é a seguinte: a gente começa pensando em termos de um átomo. Eu vou transmitir a imagem da minha mão. Eu peço só para vocês que, caso eu ponha a minha cabeça na frente, eu faça alguma coisa desse estilo, vocês me avisem, tá? Eu ando perdendo gravações de vídeo por causa de pôr a cabeça na frente quando eu estou sozinho, imagine só. Quando a gente tem um átomo, por exemplo, o átomo de hidrogênio, tem lá os níveis atômicos, né? Um S, 2S, o 2P é bem pertinho do 2S, depois vem o 3S, assim por diante. O 3S. O 2P, ele é degenerado em três níveis, e cada um dos três níveis tem um spin para cima e um spin para baixo, que dá número de ocupação de dois elétrons aqui no 1S, que são dois elétrons nesse nível, mas tem um que pode ter spin para cima, outro com spin para baixo. No 2S também, no 2P são seis, e assim por diante. Quando a gente faz uma molécula, o que a gente tem é a aproximação de dois átomos, por exemplo, molécula de hidrogênio, tá? Eu vou fazer os níveis separados aqui para a gente poder visualizar, porque se eu deixar o 2P muito perto do 2S, não vai dar para ver. Então vamos dizer que fosse assim os níveis. Quando você põe os dois átomos na mesma molécula, o que acontece é que o nível 1S, ele tem um número de ocupação 2. Mas quando você forma os orbitais moleculares, cada orbital molecular também pode ter um número de ocupação de 2, no caso de serem elétrons do tipo S, né? E isso faz que, pelo princípio de exclusão de Pauli, você não consiga colocar os quatro elétrons num orbital só. Acaba que esses dois orbitais se dividem em dois orbitais na molécula de hidrogênio, que seria um orbital sigma G e um orbital sigma U. Eles também têm degenerescência 2. Então, esses níveis aqui, ó, eles se dividem em dois, pelo princípio de exclusão de Pauli. Cada um desses daqui também tem degenerescência 2, assim como esse. Então, inicialmente, quando a gente tinha moléculas separadas, cabia 4 elétrons no nível fundamental. Quando a gente junta as duas moléculas, o nível fundamental se desdobra, o de menor energia, se desdobra em dois níveis, sigma G e sigma U, cada um com capacidade para 2 elétrons, o que significa que manteve a capacidade. Você tem a mesma capacidade de elétrons aqui. No caso dos elétrons P, ele se divide, como os elétrons P, eles são, na verdade, são três orbitais aqui assim, cada um deles com dois elétrons, cabe 6 mais 6, 12. E o que a gente forma aqui é uma quantidade de orbitais, se não me engano, são dois orbitais, quatro orbitais π e dois orbitais sigma, que dá também a mesma quantidade, né? 6 níveis de energia, cabe dois elétrons cada um, mantém os 12 que eram possíveis. Então você tem uma quantidade aqui, você forma uma quantidade de níveis bem próximos.
Se você fosse capaz de colocar mais elétrons nessa molécula, digo, mais átomos nessa molécula, o que ia acontecer é que os níveis iam se desdobrando não só em dois, como aqui no estado fundamental, mas se você pusesse uma molécula com 3 átomos, o nível fundamental teria que ser desdobrado em 3 para caber todos os elétrons. E aí, se você começa a aumentar o número de 3 para 4, 5, 6 e assim por diante, o que vai acontecer é que a densidade de níveis vai ficando tão grande que você acaba tendo para um número muito grande, da ordem do mol e assim por diante, o nível se desdobra num contínuo. E aí os níveis ficam contínuos assim, ó, vários contínuos, como se fossem muitos, bom, e são, né? Muitos átomos se desdobrando em muitos níveis para caber toda a quantidade de níveis. Pelo princípio de exclusão, eles vão enchendo assim. Ok. Quando esses níveis estão cheios, completamente ocupados, uma das formas de você caracterizar os estados eletrônicos dentro do nível é através do momento linear, que em mecânica quântica a gente escreve como uma constante de Planck dividido por 2π vezes o número de onda. Tá? Constante de Planck vezes π vezes o número de onda. E quando o estado está completo, todos os possíveis valores de número de onda estão ocupados. O que resulta que, se houver um elétron ocupando o estado K, deve haver um outro elétron ocupando o estado menos K. Então, o movimento médio numa banda, quando você tem a ocupação completa da banda, é em média nulo. Você não consegue ter movimento de carga numa banda. Ah, sim, a gente chama esses grupos de níveis de bandas. A gente chama de bandas. Bom, assim como nos átomos, a gente vai preenchendo o átomo com os estados de menor energia. Isso eu estou falando num ambiente a temperatura de 15 graus, né? No Sol pode ser que seja diferente isso, né? Que os estados estejam excitados, porque no ambiente onde a gente está precisaria ter uma temperatura muito alta para você ter uma distribuição de átomos em estados excitados, como por exemplo acontece numa lâmpada fluorescente compacta que a gente tem hoje em dia. Lá tem estados excitados. Mas quando a gente tem um átomo, a gente vai preenchendo os níveis da menor para maior energia. Bom, como que a gente resolve esse problema das bandas dos cristais, né? Isso aqui eu estou supondo uma estrutura muito grande de moléculas que, em geral, é uma estrutura cristalina, que formam ligações com uma estrutura muito bem definida. Isso se resolve para alguns tipos de átomos onde a banda fica parcialmente cheia. Onde a banda fica parcialmente cheia. Se a banda tiver parcialmente, a última banda tiver parcialmente cheia, ela vai ser uma banda de condução. O fato dela estar parcialmente cheia significa que essa condição não é mais satisfeita. Você não tem, sempre que você tem um K, você não tem um menos K. Você pode ter um valor médio do momento linear dos elétrons numa determinada direção, o que significa que os elétrons se movimentam em uma certa direção preferencialmente. Então, um condutor é caracterizado por uma banda de condução parcialmente cheia. Existem também os semicondutores e os quasi-metais, que são condições intermediárias, que é quando você tem uma banda de valência, que são as bandas cheias, menor energia, quando você tem as bandas de valência muito próximo de uma banda vazia. Vou fazer o desenho à parte aqui para mostrar. Isso aqui seria um semicondutor.
Você tem, em geral, você considera um intervalo com menos de 2 elétron-volts. 2 elétron-volts é a energia que um elétron ganha ao ultrapassar uma diferença de potencial de 2 volts. 2 volts vezes a carga do elétron dá 2 elétron-volts. Então, se você tiver uma banda cheia aqui, ó, e bem próximo dela tiver uma banda vazia, com um gap aqui relativamente pequeno, você tem um semicondutor. Tá? E isso vocês vão ver na matéria de semicondutores, não vou entrar no detalhe disso agora. Mas a ideia aqui é que existem alguns materiais que são condutores e outros que são isolantes. Os isolantes não têm essa propriedade da banda de condução parcialmente cheia. As bandas então as bandas de valência estão todas cheias. E aí você tem isolantes. Fora estruturas que não formam bandas que são, por exemplo, polímeros, que aí os elétrons estão ligados mesmo, a gente forma dielétricos desses mais clássicos. Mas, por exemplo, os cristais iônicos, em geral, eles são isolantes, têm bandas cheias, e redes cristalinas de, por exemplo, alumínio, cobre, enfim, são que a gente conhece, né? São redes cristalinas de condutores. Bom, corrente, então. A corrente elétrica, de alguma forma, ela tem a ver com o movimento das cargas. E a gente sabe que o movimento das cargas é o movimento dos elétrons. Como já disse, foi Benjamin Franklin que atribuiu a qualidade de o sinal negativo para a carga que mais tarde viria a ser descoberta, que era o elétron. E na época não se sabia se as cargas positivas se moviam, se as cargas negativas eram que se moviam, se achava que havia uma espécie de fluido elétrico que permeava os materiais que era invisível. E não se conhecia, obviamente, a estrutura atômica que só foi, assim, teorizada a partir do fim do século XIX com os modelos atômicos que vocês devem estudar na aula de física moderna, os modelos pré-mecânica quântica do, do átomo, que só vem a ser explicado de maneira adequada depois da equação de Schrödinger, nos 6 ou 7 anos seguintes, depois que Irving Schrödinger propôs a equação dele, e acho que foi em 1932, um sujeito chamado Douglas Hartree propõe as equações, modifica as equações de Schrödinger para o átomo multieletrônico, e a gente só consegue fazer cálculos de átomos multieletrônicos quando vem os computadores. Antes disso se fazia com o que se chama aproximação semi-empírica, mas a aula de hoje não é de física atômica, professor. Voltar para a corrente elétrica, né? Suponha que num condutor você tenha um certo volume, tá? Um certo volume, e dentro de um intervalo desse volume tem uma quantidade n de elétrons por unidade de volume, assim. E que a gente considera esse volume aqui de cargas como se a gente pudesse segui-las ao longo de uma trajetória, vamos dizer que elas estejam andando numa certa direção, assim. A pergunta que a gente faz para definir corrente é similar à pergunta de qual é a corrente de água de um córrego. Né? Córrego da palavra, essa córrego e corrente deve ter a mesma origem latina. Então vamos imaginar que uma frente X aqui, vamos deixar esse ponto fixo, vamos dizer que essa frente aqui está indo para lá. Então todos os elétrons que passam por essa superfície são marcados, e conforme eles vão sendo marcados, vão caminhando para lá. Qual a quantidade de carga que vai entrando nesse volume aqui? Bom, a carga que tem aqui dentro é basicamente a densidade de cargas vezes a área vezes a distância que eu vou chamar de x. Ela vai aumentando, a quantidade de carga vai aumentando, vai passando nessa parede aqui. Se costuma fazer uma anotação quando a gente trata desse assunto, e em vez de tratar da densidade de cargas, não, vai tratar também, mas se usa também usar a densidade de partículas vezes a carga unitária, também, mesma coisa.
tem muita diferença, mas vamos deixar assim. Bom, a quantidade de carga por unidade de tempo que passa é derivada desse negócio. E todo mundo aqui é constante. A densidade de carga, a carga do elétron é uma constante da natureza. Vamos supor que a seção reta do fio é constante. É o x quem varia. Então fica nq vezes a velocidade. Isso aí é corrente. Essa é a nossa corrente, que a gente marca como uma corrente I. Essa corrente que é escrita dessa forma aqui, olha, eu vou escrever um pouco diferente, fica nq vezes v, que multiplica A. Eu vou definir um fluxo de carga que é corrente dividido por área. É carga por unidade de área por unidade de tempo. Carga por unidade de área por unidade de tempo vai ser densidade de carga vezes V. Tá bom. Se eu quiser, eu posso inclusive chamar esse V aqui com um vetor e colocar isso aqui em módulo, mas olha que interessante que a gente pode fazer. Essa seção reta aqui, vertical, tem uma área A. Mas se eu tombar ela assim, olha, ela aumenta por um fator de, vamos colocar um ângulo aqui, que seria esse ângulo nessa direção aqui, ó, o ângulo do fluxo, chamar esse ângulo de θ, ele coincide com esse ângulo aqui, ó. Se você comparar os triângulos, você vai ver que esse ângulo θ coincide com esse ângulo aqui, ó. Acontece que a razão dessa área para essa é exatamente o cosseno de θ. E essa área aqui é essa dividido pelo cosseno de θ. Então, se eu considerar essa área aqui ao invés dessa, o fluxo que está passando não pode ser mais dado por essa expressão. Nessa área, a linha que está aqui, o fluxo vai ser dado por um fator de... Aliás, o fluxo tem que ser... Desculpa, o fluxo é o mesmo. Se a quantidade de carga que passa aqui também é a quantidade de carga que passa aqui, concorda? Está passando carga aqui, passa carga aqui também. Então, se essa área aumentou, eu posso reescrever isso aqui assim, ó, nq vezes v, que multiplica A sobre cosseno θ, vezes cosseno θ. Isso mantém o fluxo constante. Se a área aumentou por um fator de 1 sobre cosseno θ, tem que multiplicar por cosseno θ. Bom, vocês já devem estar adivinhando o que o professor vai fazer, né? Ele vai fazer o seguinte, vai chamar a área por um vetor nessa direção aqui, ó. Esse vetor é minha área. E o meu esse valor aqui, que é o meu fluxo de corrente, é a corrente por unidade de área por unidade, corrente por unidade de área ou carga por unidade de área por unidade de tempo, eu vou chamar esse cara aqui de J, mas eu vou alinhar ele com a velocidade, nesse formato aqui, ó. Se eu faço isso, o grande truque dessa história é que a minha corrente pode ser escrita... eu multipliquei pela área aqui, né? Tem que multiplicar pela área aqui também. A minha corrente pode ser escrita como J escalar área. Assim. Porque isso vai me dar o módulo do J, o módulo do A, que é A sobre cosseno θ, isso aqui. Vamos chamar de A', né? Que eu chamei essa superfície aqui, desculpa. Vamos pôr uma linha aqui para dizer que é essa superfície aqui. O módulo do A', que é A sobre cosseno θ, e o cosseno entre os dois, que é o cosseno θ mesmo. Então, eu defino densidade de corrente como sendo um vetor J, que me dá corrente por unidade de área, que é densidade de partículas vezes carga vezes velocidade dos elétrons. Essa velocidade, a rigor, é uma velocidade média. Tá? E se eu quiser saber quanto que é a corrente que passa por uma seção reta, por qualquer que seja, seção curva agora aqui que eu fiz, tá vendo?
Tem um J passando aqui, ele pode ser, inclusive, não constante, ele pode ter valores maiores no meio e valores menores nas bordas, o J. Assim. Não tem problema. Para saber quanto que é o valor da corrente que está passando aqui dentro, o que eu tenho que fazer é integral sobre a superfície de J escalar ds. Por quê? Porque eu posso dividir cada pedacinho disso daqui em um pequeno segmento reto. E esse argumento que eu falei aqui vale para cada segmento em separado, logo vale para a soma dos segmentos. Então a corrente é dada por J escalar ds. Pausa para perguntas. Tá fácil, tá difícil, tá tranquilo? Alguém faça um sinal para mim que o professor segue em frente. Estão indo bem? Tá, né? Então tá bom. Tá certo. O professor, desculpe Pô, incomodar. esse aluno, cara, pergunta. Fica à vontade, André. Não, é que na verdade, não é questão de dúvida, é porque eu fiz uma cagada aqui, eu não consegui ouvir o finalzinho. Eu desabilitei meus dispositivos de reprodução de áudio, sem querer. Tá? O que é que você não. A questão do J, porque eu sei que ele é meio importante, eu meio que perdi qual que é a questão dele, da Tá. densidade de corrente, por favor. Mas, olha, André, é o seguinte: esse tipo de situação acontece com todo mundo, tá? Então deve ter mais gente que gostaria de que eu repetisse essa explicação. Porque quando eu sou aluno. Ih, travou de novo. Mas aí também já... Era aluno, é que eu. Travou aqui também. Travou Por aqui. que, por que será? Jeová, não sei. Peraí. O que travou? A imagem? A sua voz, professor. A minha voz. Caramba. Não, Deixa eu agora acho ver. que voltou. Agora tá tranquilo. Acho que foi só aquele momento mesmo. Tá, eu vou fazer um speed test para ver se tá tudo bem. Eu estou conectado na rede da Unicamp, quer dizer, em tese era para ser o lugar mais seguro do universo, quer dizer, era para ser bem seguro. Nossa. Bom, se nem é de Oxford né? Depois Então. Depois que os russos deram um jeito. Esses caras também são foda. Você viu só. Eu achei muito engraçado, eu tava vendo... Nossa, desculpa quebrar sua aula. Mas eu tava vendo o Vitor Camejo falando e falou assim, cara, os russos são tão foda que baixaram a vacina por torrent já, né? E eu, tipo, pode crer. É por aí o negócio, né? Tô testando aqui para ver. O upload, para o download tá 180. Essa Unicamp tá melhor. E vamos ver o upload que é importante, né? Eita, o upload tá uma porrada, hein, cara. Nunca vi isso na minha vida, 400. Tá nervoso o negócio aqui. 426 megabits por segundo. Tá? Então tá bom, tá? Aqui tá subindo. Vamos voltar. Tá certo. Então, olha só. O J, ele dá pra gente uma densidade de corrente. Como que eu construí ele, né? Eu primeiro escrevi a corrente, só a parte cor-de-rosa primeiro. Corrente por unidade de área. Desculpa, aqui, ó. Eu fiz essa dedução. A carga é NQ vezes A vezes X, que seria esse volume crescendo. Tá? Conforme esse volume vai enchendo para lá e mantendo a densidade constante, as cargas estão passando nessa parede aqui. Então eu faço a derivada de Q dt para saber como que esse volume cresce. E ele cresce proporcional a x. Tiro a derivada
aparece no lugar do x, aparece uma velocidade, e aí eu defino que corrente é carga por unidade de tempo. Fica para a gente uma expressão que é NQV vezes A. Aí eu vou tentar adaptar essa ideia à ideia de fluxo que a gente já estudou. Vou fazer a mesma passagem do fluxo, na verdade. Eu falo, ó, isso aqui está com cara de fluxo, que é uma quantidade vezes área, mas esse bicho aqui não é vetor, né? Então, a primeira coisa que eu faço, eu passo esse A aqui dividindo a corrente, escrevo I sobre A igual NQV. NQV está aqui, só a cor-de-rosa primeiro, tá? Aí eu faço o seguinte comentário. Eu multiplico de novo pela área, né? E falo assim, olha, a corrente que passa nesse duto aqui, ela é igual, e isso eu falei errado na hora, porque puta que pariu, né? Esse tipo de coisa tem que cortar nos vídeos. E leva tempo para produzir. A corrente que passa por essa seção reta aqui é a mesma que passa por essa outra seção reta. Imagina um rio. Se você vai medir quantos metros cúbicos de água passa num rio, tanto faz se você medir reto ou medir meio curvo. Ou medir completamente curvo. Você completamente não, porque você não passa nada, né? Mas você pode inclinar isso aqui até um ângulo razoavelmente raso, né? O que vai acontecer, vai continuar passando a mesma quantidade de água, mas essa área nova, que eu vou chamar de A', ela aumenta por um fator de 1 sobre cosseno. Então ela é a área inicial, que é A, dividido por cosseno. Para resolver esse problema, só multiplicando pelo cosseno. Por que eu multiplico pelo cosseno? Para cancelar de propósito. Para manter o mesmo valor de que quando eu tinha a seção reta na vertical. Entendeu? Isso é importante. Chegamos nesse ponto? Aqui, o que eu vou fazer é quase uma trapaça, né? A área aumentou por cosseno, um fator de 1 sobre cosseno, eu vou multiplicar pelo cosseno. Como é que eu faço isso? Eu defino que a minha área é dada por um vetor. E faço esse vetor apontar nessa direção. Quando ele aponta nessa direção, ele fica com um ângulo cosseno θ em relação à direção original do fluxo, que está aqui. Tá? Original não, é a direção do fluxo, que está aqui. Então, se eu considerar que essa área aumentou por 1 sobre cosseno θ, e eu definir que a minha área é um vetor e tem essa direção aqui e aparece esse ângulo, o produto escalar de uma grandeza nessa direção com uma outra nessa direção é o produto dos módulos vezes o próprio cosseno que eu quero, o cosseno de θ. Então eu falo assim, olha, eu vou escrever isso aqui nesse formato J escalar A. Porque isso satisfaz o que eu preciso. Isso aqui você pode imaginar que não seja o fluxo completo, mas um pequeno canalete aqui, ó, o canaleta. Várias pequenas canaletas dessas representam sistemas microscópicos, cuja área aumenta por 1 sobre cosseno θ, mas quando eu faço produto escalar, aparece um cosseno θ que cancela. Eu só faço a conta, eu vejo que tem um J, cujo módulo é NQV, eu vejo que tem um A', cujo módulo é A sobre cosseno θ, porque o A é esse e o A' é este, inclinado, então ele é maior por um fator cosseno θ, e por ser um produto escalar aparece um cosseno θ. Isso resolve tudo. Então a minha corrente, eu vou escrever J escalar A vetor, ou A' vetor, seja lá qual for a superfície que eu considerar. Há duas linhas, se eu tiver uma terceira aqui assim, por exemplo. Feito isso, eu generalizo. Eu falo, bom, isso aqui eu vou considerar que a corrente é um pequeno canalzinho. Mas eu posso fazer um monte de canaizinhos. Tá? Põe um índice aqui e faço uma soma. Isso resulta na corrente total e numa integral de J escalar ds'. A linha eu gosto de pôr linha aqui, né? Para ser a variável de integração. Em vez de usar a letra A que eu estava usando, eu usei de superfície, usei a letra A de área, enfim. Então, eu faço uma integral e caio nessa situação. André, é nesse ponto que tem que chegar. Chegamos? Beleza? Então tá, o A tem significado, olha só, corrente sobre área. Também pode ser dito como carga dividido por tempo dividido por área.
ampere por metro quadrado ou coulomb por metro quadrado por segundo. Essas são as unidades dele, porque corrente é carga por tempo. Então esse é o J. J vai aparecer muito. Vai aparecer nas equações de Maxwell, vai aparecer em magnetismo, que é o próximo assunto que nós vamos entrar depois disso daqui. Tá? Feito, gente. Posso ir um passo para frente? Sim. Opa. Tá. Eu vou mostrar agora para vocês que num condutor a corrente elétrica, a densidade de corrente elétrica, o J, é proporcional ao campo elétrico. Como é que uma das formas de fazer isso é assim, tá? Nós temos que chegar nesse resultado. No final das contas, eu vou falar para vocês, eu vou mostrar para vocês, porque faz parte da universidade a gente fazer as demonstrações. Mas eu tive que olhar a minha própria dedução que eu fiz há anos atrás, que eu juro para vocês que eu não sei se eu li num livro ou bolei isso daí, que foi que rolou, porque tem coisas que eu que invento, né? Eu que invento vírgula, já alguém ter inventado muito tempo antes que eu, só que não está nos livros que eu estou lendo. A ideia foi a seguinte, olha só, se você tem um condutor e não tem aplicado nenhum campo elétrico, não tem porque tem corrente. E aí não vai ter corrente mesmo, porque você vai ter um monte de cargas andando aleatoriamente dentro do condutor. Então, se eu considerar qual é o valor do momento linear médio dos elétrons, eu vou ter 1 sobre o número de elétrons, somatória de... O Google, ele levanta toda hora que eu falo número de elétrons. Não pegou dessa vez. Tem umas palavras que eu falo aqui, eu estou gravando, ele faz plim. Vou voltar a desligar o telefone. Mas agora não é o caso. Aí, somatória, né? Somatória de todos os momentos dos elétrons que estão naquela região. Mas aí, se você aplica um campo elétrico nesse volume, os elétrons acabam ganhando uma velocidade média numa certa direção. Tem elétron que anda para trás ainda, mas em média você vai encontrar uns elétrons meio que andando, digamos, para cá. Isso com o meu campo elétrico tem que ser ao contrário, né? Para você trazer os elétrons para lá. Nessa dedução aqui, eu vou usar o sinal positivo da carga. Tá? Se eu considerar que os elétrons, antes de se colidirem e trocar energia com outros elétrons, o que pode resultar que a energia fica distribuída entre os dois elétrons, eu vou ter um tempo médio em que o elétron viaja, eu vou chamar esse tempo de tal. E, bom, supondo que o tempo médio é um tempo tal, e eu apliquei um campo elétrico de módulo E, os elétrons vão acelerar com uma força, que é massa vezes aceleração, que é igual a, deixa eu ver que letra que eu estou usando a letra Q, que é igual a carga do elétron vezes campo, e eu posso ainda dizer que massa vezes aceleração para mim, a aceleração só vai funcionar enquanto o elétron estiver sendo acelerado, e eu vou considerar esse tempo T aqui, tempo médio. Então, peraí, isso daqui a pouco. Então eu tenho, primeiro eu tenho uma aceleração, que é, eu pulei uma parte, eu vou voltar onde eu estava. Aceleração, que é essa daqui. Tá? Essa é a aceleração que um elétron sofre. Isso significa que a minha velocidade média aqui do meu momento linear, posso escrever o meu momento linear assim, ó. Massa vezes velocidade média. Eu ponho uma barra em cima para indicar médio. Fica mais sintética a notação, em vez de colocar um. Eu posso escrever meu momento linear como sendo Q vezes E vezes M vezes a massa, aceleração, vezes o tempo médio. Esse tal aqui. Então acaba que meu momento linear fica carga vezes campo vezes tal. Carga vezes campo vezes tal. Nova equação. Só que carga vezes campo vezes tal também é igual a massa vezes velocidade. Então aqui eu escrevo, olha, que a minha velocidade média vai ser escrita como carga vezes campo vezes tal dividido pela massa do elétron. Aí olha só,
o J, a gente acabou de definir o J como tendo um módulo que é NQ vezes V. E claro, é um V médio, né? Em módulo. E significa que eu posso escrever o meu J como densidade de carga vezes carga, que multiplica carga vezes tempo médio entre colisões dividido pela massa, que multiplica o campo elétrico. Tá? Considerando que a minha velocidade média está na direção do campo elétrico, que é uma aproximação muito razoável de se fazer, eu posso dizer que o meu J ele é proporcional à densidade de carga vezes uma constante que eu vou chamar de mobilidade, que é esse cara aqui, vezes o campo elétrico. Ou, ainda, condutividade elétrica vezes campo elétrico. Então, meu J, eu digo que é uma constante de proporcionalidade, tá aqui, ó, tá vendo? Que é a condutividade vezes o campo elétrico. É isso. Tá, bacana. Chegamos no valor de J. Disso tudo, o mais importante é o modelo segundo o qual o J é proporcional ao campo elétrico. E a constante de proporcionalidade ser a condutividade. A dedução, todos os elementos da dedução, pouco aparecem nas coisas que eu costumo estudar em eletromagnetismo. Mas esse resultado aparece muito. É muito frequente eu usar essa expressão aqui. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Se vocês se convenceram da minha explicação, vocês não precisam lembrar dessa explicação o tempo todo. Basicamente, o que vocês precisam lembrar é isso aqui, que a corrente é proporcional ao campo. Tá? Tá certo. Vamos em frente mais um pouco. Ô, professor, Oi. só para confirmar, esse tal aí é o tempo... Tempo médio entre colisões. Ah, tá. Ah, tranquilo. Tempo médio entre colisões. Quando os elétrons colidem, eles redistribuem a energia deles. Eles ficam com uma energia... eles conservam o momentum também, né? Mas eles têm como fala? Uma redistribuição da energia que pode ser qualquer coisa ali. Essa explicação, ela tem uma coisa que talvez ficasse melhor da gente explicar, que é o seguinte: quando os elétrons colidem, eles não precisam colidir só com outros elétrons que estão se movendo, mas eles podem se colidir com os campos formados pelos núcleos e seu entorno, que estão parados, né? E aí eles transferem energia para esse sistema que faz o núcleo vibrar. E quando ele vibra, ele propaga uma vibração pela rede. A gente chama de fónons, esse tipo de vibração que se propaga pela rede. E isso troca energia. Energia que a gente pode dizer que é uma espécie de energia térmica, já que é proporcional à velocidade dos elétrons. Então, essa energia térmica acaba causando essas oscilações e esquenta. A vibração de moléculas nos corpos rígidos e a velocidade das moléculas nos gases são medidas proporcionais à temperatura. Né? São medidas proporcionais à temperatura. Então tem uma termalização. Só que eu não encontrei essa explicação aqui, eu acho que eu não inventei, não. Eu acho que eu vi essa explicação aqui. Deve ser no Haidt. Eu não tenho certeza que eu vi lá. Mas eu tenho isso tomado. Está nas minhas notas de aula de 2016. Que eu dei um curso que tocava nesse assunto. Eu peguei de lá e não peguei a referência. Mas eu acho que uma explicação mais completa deveria supor que a energia é transferida para os objetos do condutor e eles vibram, transferem energia cinética e eles esquentam e vão perdendo energia dessa forma. O processo, eu uso o nome de termalização, que é um negócio de termodinâmica, que é quando você pega
tanques de energia e espera eles entrarem em equilíbrio térmico entre duas partes e tal. Então, acho que se aplica bem nesse caso, falar de termalização dos elétrons, que eles vão trocando energia e vão ficando sempre com aquela quantidade média de energia. E claro, o objeto esfria, começa a irradiar, né? Começa a irradiar ou por condução ou por radiação, então ele vai esfriando, vai perdendo essa energia. E aí quando os elétrons vão batendo, conforme vai esfriando o corpo, eles têm possibilidade, eles transferem mais energia, porque não tem energia disponível no objeto com o qual eles estão colidindo para eles absorverem parte da energia. Ok? Vamos falar de resistência? Resistência é um negócio assim, olha. Uma resistência elétrica comum, na verdade, podia desenhar um fio aqui que seria muito mais adequado, que ele é genérico o suficiente e talvez coubesse melhor. Mas eu vou colocar um resistor, porque no final eu vou falar um pouco da convenção do receptor, da convenção do gerador. E é assim a coisa, né? Se você tem uma corrente passando, um certo valor de J, que é, vou colocar escalar, sigma E, se você considerar aqui, olha, que tem uma diferença de potencial V do terminal negativo em relação ao terminal positivo, considerando o campo constante aqui dentro, nem precisa, mas eu vou considerar o campo constante para facilitar as nossas contas, senão eu vou ter que deixar tudo indicado, né? A minha diferença de potencial é menos integral do terminal menos até o terminal mais de E escalar dl. Definindo dessa forma, o campo elétrico, como ele aponta nessa direção aqui, ó, eu faço integral no sentido contrário, dá mais E vezes a distância disso daqui. Tá? E vezes a distância. Bom, o meu J, além de ser sigma vezes E, eu também posso escrever desculpe, fazer assim, ó, ds. A minha corrente é integral de J escalar ds. Então, a minha corrente, eu posso, ficou feio, né, isso aqui? Integral de J escalar ds', assim, sobre a superfície desse condutor aqui. Isso significa que eu tenho o J vezes a área, se eu fizer a hipótese de que a corrente é constante na seção reta. Não é constante na seção reta. Tudo isso é modelo para a gente simplificar as coisas e demonstrar que a proporcionalidade entre tensão e corrente. Mas eu vou mostrar ainda, falando sobre o dielétricos, o maravilhoso, espetacular, fabuloso, inigualável método dos quadrados curvilíneos. E aí vocês vão ver como esse negócio é verdade. Isso aqui, olha, é J vezes a área da seção reta, que por sua vez é condutividade vezes o campo, vezes a área da seção reta, que é igual a corrente. Aí eu pego essa relação aqui, ó, que E vezes D igual a V, e substituo aqui no lugar do campo elétrico. Então eu fico com sigma que multiplica A que multiplica V dividido por D. Se eu passo esse cara aqui multiplicando, eu fico com V, que é igual a D dividido por condutividade vezes a área, vezes corrente. Tá aqui. Isso aqui é V igual a RI. Tá? V igual a RI. Isso considerando que eu estou imaginando que a corrente está entrando pelo terminal positivo, acompanhando o campo elétrico. Se eu tivesse imaginando que a corrente está entrando pelo terminal negativo, aí o meu DS teria o sinal trocado aqui. Ou você teria o seu J entrando por aqui, né? O que daria um sinal de menos aqui. Então, essa convenção que tem a corrente entrando pelo terminal positivo, essa daqui eu chamo de convenção do receptor.
V igual a RI, com uma corrente entrando pelo terminal positivo desde que eu era criancinha, e vocês também. É V igual a RI. Agora, se você quiser inventar moda e forçar a barra e fazer com que a corrente entre, corrente positiva, né? Você vai considerar a corrente pode entrar pelo terminal negativo, dá uma corrente negativa. Mas se eu fizer um modelo assim, a minha relação fica V igual menos RI. Essa aqui é a convenção do receptor. Do gerador, desculpe. É do gerador que a corrente sai pelo terminal positivo. Não é? Então essa daqui, olha, é a convenção do gerador. O professor bagunçou um pouquinho a lousa digital dele. Bom, agora a gente vai para o momento crítico dessa história, que é o seguinte. Falamos de como que se forma um condutor, definimos corrente, definimos densidade de corrente, estabelecemos uma relação entre densidade de corrente e campo elétrico, que a gente diz que... faltou dizer isso. Essa é a lei de Ohm. A lei de Ohm, nesse formato dos campos aqui, tá? E essa daqui também é a lei de Ohm. Cadê que eu escrevi conversão do receptor? Onde está a fórmula desse negócio? Está aqui. Essa aqui também é a lei de Ohm. As duas são lei de Ohm. Essa numa forma que, na verdade, é uma integral. Né? A gente construiu ela a partir da integral do J, que aparece aqui. Tá. Agora, a questão que eu vou colocar é a seguinte. Ok, você falou de condutor. Como é que se dá o processo de carregar corrente por um condutor? Como é que ocorre que a corrente vem de lá de Itaipu até os sistemas de distribuição aqui e chegam na nossa casa? Como é que o fio traz a corrente? A ideia é a seguinte, imagina um fio, e eu vou desenhar um fio bem grosso agora, deixa eu ver quanto de espaço que eu tenho, vou ter que trocar de folha daqui a pouco. Eu vou desenhar um fio bem grosso agora, para a gente poder visualizar, tá? É assim, vou imaginar que aqui seja uma fonte. Tá? A fonte está aqui, sinal positivo da fonte, e aqui sai o fio que vai para o resistor. Então, eu estou desenhando ele grossão assim, que é para você visualizar que tem um fio aqui, e aqui chegamos no resistor, tá? Chegamos no resistor aqui, o resistor tem lá as faixinhas dele, marrom, depois tem vermelho, não sei o que tem, e esse aqui é o meu gerador, está conectado aqui. Ligou a bateria, vamos dizer que se fosse uma bateria, tá? Aqui, ligou a bateria. Se você tem um condutor aqui, mas quando você liga, a princípio, o campo elétrico deveria, e eu vou dizer deveria, e já explico por quê, fazer um negócio assim, ó, para todo lado, e vem para cá, e vai para o terminal negativo, ele espalha pelo espaço. Ele deveria fazer isso. Acontece que quando você coloca um campo elétrico nessa extremidade, se você faz isso, imaginando que os elétrons estão se movendo aqui, vai acabar sobrando carga positiva para cá, aqui em cima e aqui, porque o campo elétrico aqui está empurrando a carga para fora, tá vendo? Nesse pedaço aqui, como o campo está para lá, acaba sobrando carga negativa. O que aconteceu, na verdade, foi que o elétron saiu daqui, andou para algum lugar, e algum elétron veio para cá, que está sendo puxado na direção do campo. Então, se você pensar isso, gradativamente o campo vai se modificando e vai aparecendo cargas negativas e positivas na superfície do teu corpo. E o que vai acontecer na situação de equilíbrio é que, em geral, no fio positivo tem um excesso de cargas positivas, e no fio negativo tem um excesso de cargas negativas que está passando por baixo,
Mas o que acontece é o surgimento de uma densidade de carga superficial no condutor. O que essa densidade de carga superficial faz? Se esse condutor tem uma resistência muito baixa, ele é uma equipotencial. Se ele é uma equipotencial, as linhas de campo partem perpendiculares de sua superfície. Perpendiculares de sua superfície, porque as linhas de campo estão seguindo na direção do gradiente, e isso aqui é uma equipotencial, perpendicular ao gradiente. E vão parar lá no terminal negativo. Né? Vão parar lá no fio negativo. Então elas vão descer, vão lá para o fio negativo. Por cima também, elas saem assim, olha, e dão a volta para o outro lado. Por que precisa ter resistência baixa para ser potencial? Porque se você não tiver resistência baixa, pensa que isso aqui é um resistor. Certo. Que tem uma resistência considerável. O que acontece é que ao longo do resistor, você tem esse campo aqui, ó. Uhum. Se a minha resistência se a minha condutividade, a condutividade é o inverso da resistividade. Certo. Então, nós podemos escrever isso aqui também dessa forma. O campo elétrico é resistividade vezes J. Né? Mas acho que essa forma aqui é melhor para explicar, essa aqui mesmo. Digamos que eu tenho uma certa corrente passando aqui que também vai passar no resistor. A mesma corrente passa num, passa no outro, não tem acúmulo de carga. Aliás, tem um pouquinho, né? Tem aqui na junção com o resistor. Já vamos falar dessa carga que vai parar aqui também. Olha só, se minha condutividade é alta, o campo é bem baixo. Certo. Se minha condutividade é baixa, porque eu estou num resistor, portanto a resistividade é alta, o campo tem que ser bem mais alto. Sim. Sendo o campo mais alto, a integral de EdL daqui até aqui não é zero. Sim. Nem daqui até aqui, muito menos da superfície de um ponto até outro lá. Então você não tem mais uma superfície equipotencial. Então as linhas de campo elas acabam saindo meio tortinhas assim, ó. De jeito. Por quê? Porque você tem uma queda de potencial. Entendeu? Perfeito. Então é uma idealização. Ou a corrente é muito baixa, você está em equilíbrio eletrostático, ou, bom, tem o caso extremo, a linha de transmissão. Linha de transmissão, você mete uma corrente alternada por aqui, olha. Só que a frequência é tão alta, que a onda que se propaga aqui com a informação de pico, na velocidade da luz, por exemplo, um cabo coaxial RJ57, que eu acho, 58, RG58, RJ é Ethernet. RG58, ele tem uma velocidade de propagação que depende do dielétrico, que é de 200 mil quilômetros por segundo, é 2/3 da velocidade da luz. Se você for no laboratório, você vai ver que dá um tempo de retardo de meio microsegundo para o sinal chegar no osciloscópio. É muito legal. Você consegue visualizar, isso é bacana. Você manda um pulso, o pulso chega instantaneamente quase por um cabo de meio metro e leva. A gente tem um cabo de 100 metros lá no laboratório. Leva meio microsegundo para o cabo bater. E ainda ele tem a pachorra de refletir, voltar e voltar de novo 1 microsegundo mais tarde. Cada vez que ele volta, ele inverte a fase. Tudo essas coisas é linha de transmissão. Então, a linha de transmissão, ela não se energiza simultaneamente, e se a frequência for alta, você tem uma tensão aqui, outra aqui, e outra maior para cá, outra menor para cá, ou seja, a onda está se propagando, e aí as tensões não são constantes. Então, a gente fala de eletrostática, quando a gente fala muito, né? Esse é o campo eletrostático, e eletrostática é assim, é porque subentende que não tem variação das tensões no tempo. Para ser rigoroso, o professor, quando está dando aula, tem que ter rigor, né, no que eu estou falando. O que significa. Vocês não estão vendo a minha cara, né? Vocês estão vendo só a minha mão falando aqui, tipo, pô, minha cara um pouquinho. Pelo menos quando eu falo, porque a desgraça é aparecer a minha cabeça na frente das coisas que eu escrevo. Tá aí.
Então, quando a gente fala de eletrostática, insiste nisso, é porque tem algumas coisas que funcionam na eletrostática, mas não funcionam na eletrodinâmica. Quer dizer, a eletrostática vai ser sempre uma aproximação da eletrodinâmica, por exemplo, fazendo a Sim. derivada C0, derivada temporal das coisas C0. Hoje nós vamos falar de derivada temporal, já falamos de corrente, que precisou de uma derivada temporal, e já vamos falar de novo de derivada temporal. Bom, o que eu quero falar sobre esse modelo aqui, olha, para vocês, é que conforme o campo vai se estabelecendo, as cargas vão se redistribuindo e a situação de equilíbrio final é um campo bem pouco intenso aqui dentro, nessa direção. A ideia, eu gostaria de ver uma simulação dinâmica disso para poder explicar, mas intuitivamente o que eu imagino que aconteça é que você consegue concentrar cargas na superfície, mas você não consegue concentrar uma carga numa tampa, porque não tem. A não ser nessa interface aqui entre o resistor e o fio, que aqui você tem um negócio interessante, tá? Você tem um J aqui e um J para o lado de cá, que exatamente nesta superfície, aqui, ó, exatamente aqui, esse J vai ser igual dos dois lados, porque o elétron que vem aqui passa para o lado de cá. Então, exatamente nessa linha, o J é igual dos dois lados, é o mesmo lugar, um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, e do lado de cima ele tem o valor de sigma 1 é 1. Do lado de baixo ele tem o valor de sigma 2 é 2. Aí você resolve aplicar a lei de Gauss aqui, ó. Olha que belezinha. Você vai aplicar a lei de Gauss bem ali na interface. Tá, fiz um caixotão aqui, mas imagina que ele é bem rente à superfície. Você já percebeu que os campos elétricos são diferentes? Se o campo elétrico na tampa de cima é diferente do campo elétrico da tampa de baixo, batata, vai ter carga dentro. Tá? E vamos fazer essa conta para ver o sinal da carga, né? Então vamos colocar aqui, o campo está virado para baixo, eu tenho E2 aqui e tenho o E1 entrando. Então, como o vetor normal está apontando para fora, os dois aqui estão alinhados, dá positivo. O vetor normal está apontando para fora, estão alinhados ao contrário, então dá negativo. Fica E1 menos E2 vezes a área. Essa aqui é a minha integral de Gauss. Né? Essa integral de Gauss. E isso aqui é carga sobre ε0. O meu E2, olha só, eu vou colocar o E2, colocar o E1 em evidência, fica 1. O E2 fica sigma 2 dividido por... Não, sigma 1, aqui, sigma 1 dividido por sigma 2. É isso, né? Não, ao contrário. Eu tenho o... Peraí, deixa eu escrever aqui. Fica E2 igual a sigma 1, E1 dividido por sigma 2. Pronto. Então fica sigma 1 sobre sigma 2. Aqui, assim. Essa é a carga que tem lá dentro. Como a condutividade aqui é menor, isso está errado. Essa carga tinha que dar positiva. Espera aí. Vou fazer a conta numa outra folha aqui. Tem a superfície aqui, o campo está virado para cá, aqui eu tenho sigma 1, tenho E1, aqui eu tenho sigma 2, tenho E2. A lei de Gauss aqui, ela fica na direção para baixo aqui, né? Então eu tenho menos A que multiplica E1 mais A que multiplica E2, isso dá mais A que multiplica E2, menos A. O E1 vai ser sigma 2 E2 dividido por sigma 1, então eu vou ter sigma 2 E2 dividido por sigma 1, e eu tenho, então, A sigma 2, que multiplica 1 menos sigma 2 sobre sigma 1. Tá aí. O que eu acho que eu fiz de errado foi que eu coloquei o 1 positivo e ele está invertido aqui, ó. Foi esse o meu erro. Eu troquei aqui.
Então, aqui está o resultado. Fica 2 aqui, 1 aqui. Feio pra caramba. Q igual a E2, 1 menos sigma 2 sobre sigma 1. Isso aqui, ó. Esse número é positivo, porque a minha condutividade aqui é menor que minha condutividade aqui. Então, aqui vai ter uma região com cargas positivas aqui. Você vê que chegam cargas positivas aqui. Isso fortalece o campo nessa região. Claro, olha só, como esses dois números são iguais dos dois lados, a hora que eu encontro um sigma, uma condutividade menor para o lado de cá, para manter a densidade corrente, eu preciso ter um campo maior. Então o campo é maior nessa região aqui. Isso é razoável, porque se eu for fazer a integral de EdL por esse caminho aqui por dentro, como aqui dentro desse fio é praticamente zero a integral do campo, só sobra basicamente a integral dentro do resistor. Por isso que esse campo tem que ser muito mais intenso dentro do resistor. Tão intenso que quando a gente faz cálculo, a gente normalmente considera a integral só dentro do campo do resistor. Só dentro do resistor, não considera a integral aqui, ó. O que eu quero falar com essa conversa? Com isso é o seguinte, eu quero dizer que para que os condutores funcionem, tem que ter cargas distribuídas ao longo do condutor. Tanto em baixa frequência quanto em alta frequência, o que acontece é que essas cargas se distribuem. Mas ela não vem lá da... Não pode falar palavrão, muito menos gravando, né? Não vem lá de longe. Elas vêm de perto, são pequenos deslocamentos de carga que a gente tem. Uma carga a mais que apareça aqui e outra que dê uma mexidinha lá na frente já muda completamente a densidade de carga de um ponto que está distante do outro. Isso se propaga a velocidade da luz dentro do condutor. E aí eu quero mostrar para vocês uma outra coisa que é a seguinte. É uma equação que foi para Maxwell, quando ele propôs as suas equações, foi muito importante para ele, porque a partir dessa equação, ele modificou a lei de Ampère para criar um negócio que chama corrente de deslocamento, que depois o Hertz usou. Bom, o Maxwell comprovou que a luz é uma onda eletromagnética a partir disso, que eu vou mostrar agora para vocês. Nós vamos fazer agora uma estimativa de quanto tempo leva para as cargas se acomodarem. Nós vamos fazer isso estudando uma equação que chama equação de continuidade. Essa equação de continuidade, ela parte do seguinte princípio. Você imagina que você tem um certo volume fechado e dentro desse volume, de qualquer formato, tem uma carga Q. Tem uma questão de conservação da carga na física que diz que se você tem uma quantidade de carga num certo volume, essa quantidade de carga se conserva, a não ser que a carga atravesse a parede. Tem um contra-exemplo que é assim. Vem um raio gama e, por uma flutuação do espaço, ele gera um par elétron-pósitron. Isso é possível acontecer. E esse par elétron-pósitron escapa pelas paredes aqui. Tá, conservação da carga significa que entrou zero e saiu zero aqui. E sai uma positiva e uma negativa aqui. Tá? Então, esse fenômeno vai... Se elas saem simultâneas ou não, essa é uma outra questão, mas a ideia é que você criou uma... Se você pegar um volume tão pequeno quanto esse queira aqui no entorno, concentrando bastante, se ele for tão pequeno no limite, você vai ver que elas saem simultaneamente e que a carga nesse volume se conservou. Entrou zero, saiu uma negativa e outra positiva de mesmo modo. Então, a única forma de você tirar uma carga de dentro de um volume é atravessar a parede. Atravessar a parede. Você tira, aí você subtrai uma carga lá de dentro. Ela não se teletransporta. Tá? Se aparece um raio gama, sempre aparece um par de cargas, e o par de cargas com carga nula, total. Mas uma carga sozinha não desaparece e aparece em outro lugar. É um condicionante. Mas a gente já calculou algumas coisas que podem nos ajudar com isso daqui. Primeiro, a gente tem o J. O J é densidade de corrente.
Se eu quiser saber quanta carga sai de um determinado volume, o que eu tenho que fazer é a integral de J sobre esse volume. Em particular, eu estou interessado num volume fechado, um fechado que fecha uma carga lá dentro. Então eu ponho uma bolinha aqui, quer dizer, um integral no volume fechado. E isso é igual à corrente que está atravessando, está saindo disso aqui. Tá? Nessa direção. Corrente que parte para o lado de fora, mas eu estou interessado na carga que está do lado de dentro, antes que ela saia. A carga que está aqui nesse volume. Essa carga é uma carga Q, e eu vou dizer que não tem uma, mas tem uma quantidade de carga Q lá dentro, que eu não sei quanto é que é, uma infinidade de cargas lá dentro. E eu posso escrever isso, não assim como uma carga, mas como uma integral de uma densidade de cargas, que está lá dentro, no volume. No mesmo volume que encerra essa superfície. Tá certo. Acontece que se eu usar o teorema de Gauss, eu posso escrever isso daqui também como uma integral de volume. E eu fico com integral de volume do divergente de J. Quem disse que a gente não ia usar isso aqui é a exaustão, né? Divergente de J, integral do volume. Opa, desculpa. Puxa vida. Caramba, vocês me desculpem aqui. Isso a integral do J não é a quantidade de carga, né? Quanto que é? Alguém pode me corrigir aqui? É a variação no tempo dela? É a variação no tempo dela. Eu vou passar essa derivada para dentro nesse formato aqui, ó. Parcial porque eu não estou derivando o volume da integral, não estou derivando só essa função aqui. Vocês me desculpem por isso, tá? Então aqui eu vou ter dρ dt. Isso aqui é igual a dV'. Multiplica dV'. Aí quando eu faço essa conta, eu chego nessa equação aqui, ó. Divergente de J é igual a dρ dt. Falta só mais uma coisa aqui. Repara que quando eu faço essa integral de J, a variação da corrente é para diminuir. Então tem um problema de orientação do ds aqui. O ds aponta para fora, significa que a carga diminui. Então eu tenho que ajustar o sinal desse negócio. Tenho que pôr um sinal de menos aqui. Esse sinal de menos aqui vai aparecer como um sinal de menos aqui ou um sinal de menos aqui. Ou seja, J apontando para fora diminui a carga. É verdade o que eu estou falando? Você tem carga aqui dentro, J aponta para fora, está tirando carga, pô. Então tem um sinal de menos aqui. Duas passagens que eu vou fazer agora para a gente continuar. A primeira é que J é igual a sigma E. Então eu vou escrever aqui, olha, em vez de J, eu vou pôr um sigma para o lado de fora, fica densidade de E. E Sua assim, cabeça, professor. de novo, olha só, cabeça, obrigado. E a segunda modificação que eu vou fazer é lembrar que o divergente de E é densidade, tem vetor aqui, né? É igual a densidade de carga sobre ε0. Então eu fico com esse sigma dividido por ε0 ρ. Olha só, tem esse cara aqui e tem esse cara aqui. Eu fico com essa equação diferencial aqui. Menos dρ dt é igual a sigma sobre ε0 ρ. Solução dessa equação diferencial é alguma coisa desse tipo aqui, ó. O elevado a t sobre t0, onde t0 é igual a ε0 sobre sigma, tá? Sinal de menos aqui, porque opa, decresce, né? E quando eu calculo quanto que é, esse tempo é uma espécie de tempo característico, a solução disso daí dá um gráfico assim, olha. E sempre o tempo característico é quando atinge o tempo t0 aqui, é quando se atinge e elevado a menos 1 aqui. Esse tempo característico é escandalosamente pequeno.
esse cara é 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro, e esse fulano aqui, por exemplo, para alumínio, eu sei o valor, é 3,65 vezes 10 a 7, então, mais ou menos, sei lá, 8,85 é quase 9, isso aqui é um pouco mais que 3, é 2, alguma coisa, 10 a menos 19 segundos. Quer dizer, é quase instantaneamente que as cargas se reacomodam. Isso aqui é uma espécie de tempo típico. Experimentalmente, esse tempo não é tão rápido assim. Ele é da ordem de 10 a menos 14 segundos, para as cargas se reacomodarem num segmento de condutor. De qualquer forma, os tempos envolvidos, esse modelo você pode entrar em considerações sobre o tamanho do fio, velocidade da luz e coisas do gênero, mas o tempo de acomodação das cargas, de qualquer forma, é muito, muito rápido. Então a gente basicamente não leva em consideração. Tempos da ordem 10 a menos 14 significa comprimento de onda na faixa do visível. Então isso só vai ser importante para frequências que a gente chama de frequências óticas. Tá? Frequências óticas. Bom, voltando só um pouquinho, esta equação que eu coloquei aqui no meio, perdida, tão solitária, é a nossa equação da continuidade. Né? O divergente de J, que é igual a menos a densidade a derivada da densidade de carga no tempo. Tá? Essa equação aqui. Tá? Tá sem sinal de menos ali, porque tem menos aqui, tem que ter um menos aqui, tem que ter um menos aqui também. Pronto. Então essa aqui é a minha densidade, equação da continuidade. Ela é muito importante, ela determinou a modificação da lei de Ampère, como eu comentei com vocês, né? Tá certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu quero... Professor, desculpa, essa questão da continuidade é exatamente isso, né? Da necessidade dela de... Porque antigamente eles achavam que se transportava a carga. Não. Quando o Maxwell propõe essa equação, Porque quando Maxwell propõe essa... Maxwell nem propõe, acho que isso já fazia parte... Bom, aí historicamente eu não sei, para te falar a verdade, agora realmente eu... Mas quando o Maxwell considera essa equação, ele modifica a lei de Ampère. Então é um negócio conhecido no século... meados do século XIX, mas que não se sabia ainda a natureza da carga elétrica. Essa hipótese de que a carga tinha que atravessar uma superfície, talvez viesse da ideia de que a eletricidade fosse um fluido, e os fluidos você pode definir fluxo. Então, historicamente, eu fico te devendo essa explicação. Eu nem sei, talvez a gente consiga alguma coisa na Wikipedia. Eu tenho alguns livros de história da ciência que talvez tenham, mas eu não sei. Você tem que pesquisar a origem da equação da continuidade. O papel dela mais importante foi no tratado sobre eletricidade e o magnetismo do Maxwell. Porque colocando ela nas equações, chegou num fator... colocando ela na equação, conseguiu chegar na expressão de que a velocidade da luz seria 1 sobre a raiz de ε0 μ0. E era interessante porque já se conhecia uma estimativa da velocidade da luz próxima de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e já se conhecia ε0 e μ0 independente disso. Então imagina o Maxwell, né, o prazer que ele não teve de chegar a essa conclusão, teoricamente, e confirmar que os valores eram iguais. Então, talvez por isso o sucesso
da teoria eletromagnética do ponto de vista de Maxwell. Naquela época, haviam outros modelos de teoria eletromagnética. Não tinha só o modelo da teoria maxwelliana, com as suas 4 equações, com o formato que tem. Ainda tem pesquisadores que hoje, na Unicamp, tem o André que estuda modelos não maxwellianos de eletromagnetismo, que tem resultados interessantes, por incrível que pareça, mas que, na minha visão, eles ainda têm tem algumas coisas para as quais eles são precários, né? Então, não tem o sucesso, vamos dizer assim, desse modelo da teoria de Maxwell. Então, eu, particularmente, eu adoto para pesquisa científica, nem discuto, eu uso as equações de Maxwell e mecânica quântica segundo a equação de Schrödinger. Eu sou assim, a gente em ciência tem que misturar um pouco do pijama listrado, que é a coisa mais ortodoxa que tem, com a criatividade, né, com você poder pensar fora do espaço da caixinha. Tá bom? Para pensar fora do espaço da caixinha, eu recomendo que vocês leiam este livro aqui, ó. Tá bom? Escrever, a caneta dá umas falhadas, vamos ver. O erro eu já recomendei para você, porque eu sempre recomendo. O erro Descartes, o autor é Antônio Damasio, é português, trabalha nos Estados Unidos, quem publicou no Brasil foi a Companhia das Letras. Descreve como funciona o cérebro humano, e é muito interessante porque, ao descrever o funcionamento do cérebro, ele discute como que é a nossa criatividade. Na verdade, ele discute como que a gente tende a não ser criativo. E criatividade é uma ferramenta importante para vocês usam a cabeça para resolver as coisas. Esse livro aqui não é, assim, ele foi escrito para o público em geral, mas ele é muito usado na academia, citado em tese, o pessoal da área de humanas usa, enfim, na área de psicologia, na educação, enfim, tá bom? Isso foi um neurocirurgião, um professor aqui da universidade que recomendou para eu ler esse livro aqui. Então, há neurologistas encantados com esse livro. E já tem idade esse livro, tá? De 1996, se não me engano. Estou lendo outras coisas agora, quando eu terminar de ler, eu conto para vocês, se vale a pena. Tá bom, gente? Então, o que nós vimos hoje? A espetacular equação, a revolucionária, quase subversiva equação da continuidade. Comentamos, né, falamos que o tempo de reação num condutor para ele estabelecer todas as cargas que precisam ficar na superfície para que a corrente flua por dentro dele e seja perpendicular à superfície é algo muito, muito rápido. O nosso modelo deu um valor, vamos falar, né, absurdo, que é 10 a menos 19, mas de qualquer forma ele indica para uma região de tempo que é muito curto. Esse tempo aqui, como eu comentei com vocês, o inverso de segundo é o Hertz, e frequências da ordem de 10 a 14 Hz é a faixa do visível. Nós vimos também o que é um condutor, né? A gente viu o que é um condutor, definimos corrente e densidade de corrente. Depois a gente mostrou a lei de Ohm num formato que é um formato pontual, isso aqui se aplica a um ponto. E num formato que a gente aplica no volume, que é esse aqui, né, V igual a RI, que é quando a gente tem um resistor, por exemplo, e a gente integra o J sobre toda a superfície, integra a diferença potencial ao longo do resistor, e a gente obtém a diferença potencial que é V igual a RI. Discutimos como é que as cargas se acomodam, e vimos que num resistor aparece carga positiva na junção entre o fio positivo e o resistor quando a corrente está entrando nesse sentido aqui, né? Quando a corrente está seguindo para cá. Do terminal positivo para o terminal negativo.
Tá bom, gente. E eu recomendei um livro para vocês. Recomendo fortemente que vocês comprem e leiam esse livro, tá? O Erro Descartes é um puta de um livro. Os 2 primeiros capítulos, ele conta a história de um sujeito que teve um acidente, sofreu um acidente, perdeu uma parte do cérebro e perdeu uma série de habilidades. Foi no século XIX ainda. Para dizer que o cérebro tem habilidades, que as partes do cérebro têm habilidades específicas e que o corpo passa a fazer parte do processo de raciocínio e criatividade. O corpo passa a fazer parte do processo de raciocínio e criatividade. Hoje eu estou lendo, já comentei isso com vocês, um livro que chama A Ilusão do Conhecimento, que trata de não só o corpo faz isso, mas o ambiente e as pessoas são suporte de memória e raciocínio, tá? E é convincente, são convincentes os argumentos. Tá ok, gente? Perguntas, alguma questão? Senhor, falaram no chat quando que você vai colocar o questionário do módulo 3. Eu estou dando prioridade para terminar o vídeo do módulo 4 e eu vou colocar uma questão do módulo 3. Vou colocar essa semana mesmo. Quando eu colocar, a gente tem uma aula e depois, na véspera da outra aula, vocês entregam. Tá bom? Esse terceiro aqui eu vou fazer uma questão um pouco mais simples. Vou deixar uma questão mais elaborada para o 4º módulo, que é aquela ideia que a gente discutiu semana passada de fazer uma introdução e um título para um projeto de iniciação científica. Tá bom? Mais alguma questão? Sussa? Estamos sossegados? Tá bom, gente. Então, semana que vem a gente se encontra de novo. Deixa eu ver o tema da semana que vem aqui, que eu fiz uma programação para dar certas coisas. Exemplos, vou dar exemplos da lei de Biot-Savart. Se tudo der certo, né? Eu tenho que entrar em campo magnético, eu estou preocupado com isso. Mas vamos lá, vou dar exemplos do uso, certeza que da lei de Biot-Savart eu vou falar. Quero ver se eu falo da lei de Ampère também. Se eu tiver no timing, vai ser lei de Biot-Savart e lei de Ampère. Tá bom? Dia 30/7. Vamos entrar em campo magnético, reta final. Falou, moçada. Até semana que vem, então, senhor. tá? Valeu. Boa semana. Opa, boa noite, senhor. Boa noite Tchau, pra vocês também. Boa noite. Tchau.